Aleluia. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Deus é bom, amém? Glória a Deus. Que bom estar aqui, que bom poder compartilhar uma palavra, contribuir. Esse é o momento da minha contribuição e é maravilhoso estar aqui. É um compromisso da minha parte. Eu vejo que todos os ministros que vêm aqui para ministrar uma palavra, a gente sabe que há um temor no nosso coração a respeito de quem nós representamos aqui neste lugar. Na verdade, a respeito de quem nós representamos na nossa vida, não é? Por onde a gente anda, o que a gente fala, como a gente vive. Nós somos os representantes de Deus aqui na terra. Então, é uma responsabilidade muito grande. Você pode curvar a sua cabeça? Pai, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, pela tua palavra poderosa, Pai, que é viva e eficaz. Pai, que verdadeiramente transforma, que verdadeiramente muda as nossas vidas. Nós cremos nisto, Pai, nós andamos nisto, nós vivemos isto. Pai, muito obrigado, Deus, por essa certeza nas nossas vidas, Pai, não só de falar, mas dos resultados dos quais nós temos provado nas nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, amém. Você pode dar um aleluia, diga assim, aleluia. Irmãos, numa quinta-feira passada, numa oportunidade, eu ministrei sobre pureza de coração, Mateus no capítulo 5, no verso 8, onde está escrito assim, bem-aventurado o homem de coração puro, porque ele verá a Deus. O homem de coração sem corrupção, sem maldade, sem engano, sem mentira. E quando eu ministrei, quando eu trouxe essa palavra, eu comecei a me interessar e estudar por essa parte. Apesar que quando você olhar, você vai ver escrito competência, o que tem a ver com isso, mas no final nós vamos chegar num bom lugar, você vai entender. Então essa palavra trouxe um ânimo no meu coração e ela me levou a buscar mais coisas. Eu comecei a estudar sobre isso e eu creio que nós vamos alcançar grandes coisas. Amém? Aleluia. Deus é bom. Sabe, irmãos, um homem, quando ele se propôs, um atleta, quando ele se propõe a correr 100 metros, ele nunca prepara, ele nunca treina apenas nos 100 metros. Ele treina 150 metros, 200 metros, porque ele sabe muito bem que, enquanto mais ele puxar do seu corpo, quando ele for fazer aquele exercício, ele vai dar um bom resultado. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Numa corrida de 100 metros, eu quero te dizer, você já está adiantado. Numa corrida de 100 metros, você não está atrás, você não está do lado, você está à frente. Eu posso te dizer que a menor distância entre duas cidades é uma linha reta. O melhor caminho de um crente é seguir a vontade de Deus, onde ele não passa por lugares enganosos e por lugares onde ele não deveria passar. Uma linha reta, um caminho bom, um caminho de sucesso. A nossa preparação, a nossa busca da palavra de Deus, do conhecimento, ela deve ser intensa, como esse atleta que prepara para correr os 100 metros. Mas a nossa busca deve ser muito maior do que aquilo que você está apenas vendo à sua volta. Porque tem mais coisas maiores a serem alcançadas. E sabe, as Escrituras, a Bíblia, a gente percebe que o avanço da igreja e o crescimento do crente depende do quanto ele ouve a voz de Deus, do quanto ele percebe a voz de Deus. O crescimento da igreja, o crescimento do reino e do crente depende da capacidade dele de ser guiado pela voz de Deus. Lá em João, no capítulo 10, no verso 27, Jesus diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. A ovelha, ela ouve a voz, mas não é qualquer voz, é uma voz que ela entende, que ela percebe, e ela não fica parada, ela tem um comando, ela segue o pastor, ela vai adiante, ela ouve a voz e ela segue. Nós estamos vivendo uma época, um tempo, em que nós precisamos discernir a voz do Senhor. Nós precisamos discernir a intenção do Senhor. Nós precisamos discernir a permissão do Senhor.
Se nós estivermos afastados, longe, fora da intenção, da vontade, da permissão do Senhor, nós estamos fora da bênção do Senhor. E não é difícil de ver quantas vezes, volta e meia, nós nos afastamos daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. A resposta certa ao comando de Deus determina o seu avanço, determina o avanço do reino, determina o avanço da sua família, o avanço da sua vida profissional, o avanço no relacionamento, o avanço com o cuidado do seu próprio corpo, da sua mente. Então, é muito importante ouvir a voz de Deus, discernir a voz de Deus, viver a voz de Deus e praticar aquilo que você tem percebido no seu coração. E a gente sabe muito bem que Deus é bom. Hebreus capítulo 1, no verso 1, diz assim que antigamente Deus falou aos pais pelos profetas, mas que hoje Ele fala através do Filho Jesus, que é a imagem exata, a expressão exata de Deus. Então, se você olha para o Velho Testamento, se você olha para a Velha Aliança, e se qualquer dúvida passa no seu coração a respeito de Deus, isso tira qualquer dúvida. Porque você precisa de olhar para Jesus e fazer essa comparação, e em Jesus você não vê nenhum engano, nenhuma maldade, nenhum erro. João capítulo 10, no verso 10 também diz assim que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, e ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. São várias passagens que nos colocam num lugar de firmar os pés e correr atrás, porque é uma verdade. Tiago capítulo 1, verso 17 diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há dúvida nem sombra de variação, ou seja, não há dúvida nenhuma da bondade dele, do cuidado dele. São versículos que nos colocam numa posição de pessoas que devem ser enérgicas, tonificar, se posicionar em estar cumprindo a vontade de Deus. São a voz de Deus, o que Deus fala e como Deus fala, por diversas formas, Deus fala conosco. Lá em Salmos do capítulo 19, do verso 105, diz assim, que lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus, luz para o meu caminho. Olha, irmãos, verdadeiramente, esse livro é verdade, ele é verdadeiro. Verdadeiramente, o que tem aqui, irmãos, muda a vida da gente, sabe? Eu não sei como você olha, isso aqui é apenas papel. Mas quando eu olho para aqui, eu já não vejo mais papel. Quando eu olho para aqui, eu vejo algo da parte de Deus. Porque isso aqui pode jogar fora, pode queimar. Mas o conteúdo que está aqui, que vai passar para aqui, vai mudar a minha vida. Então a voz de Deus é expressada através da palavra dele, que é a forma primitiva de Deus trazer para mim e para você. Ele escolheu, ele determinou uma das formas de você ouvir a voz de Deus, dele e compreender a voz dele. Amém? O Espírito Santo é uma outra forma que Deus usa para testificar, para trazer no seu coração. João no capítulo 16, no verso 13, está escrito assim, mas quando vier, porém, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Vos guiará a toda a verdade. Você não precisa de andar enganado. Você não precisa de andar duvidoso. Você não precisa de andar com medo. Você não precisa de andar tímido. Você não precisa, de forma nenhuma, pensar e aceitar derrota na sua vida. Amém? E tem uma passagem que eu quero falar para vocês. Deus fala através da palavra, através do Espírito Santo, mas Ele fala também através do homem interior, que é o nosso espírito. O nosso espírito. Romanos, no capítulo 9, no verso 1, diz assim, está escrito assim, digo a verdade em Cristo, não minto, dando testemunho comigo a minha consciência no Espírito Santo. Olha só, digo a verdade, a minha boca, a minha mente, não minto, dando testemunho comigo, a minha consciência, o meu espírito humano, o meu espírito, não o espírito humano, o meu espírito, o homem interior, no Espírito Santo. Nós estamos falando de 3 coisas importantes aqui, das quais nós precisamos atentar. O espírito humano, o Espírito Santo e a palavra. Quando nós falamos, o que vem na nossa mente, sai pela nossa boca, é a nossa palavra, que precisa de estar alinhado com a palavra de Deus. E ainda tem sonhos, visões e outras formas que eu não vou citar aqui. Amém? E eu quero te dizer que nessa ministração eu estou falando sobre ouvir a voz de Deus. E eu vou estar falando sobre também
a forma de liderar, do livre-arbítrio. Nós vamos chegar em 2 Coríntios, no capítulo 3, onde eu vou estar falando também dessa parte do tema que é competência. Eu estou te dando esse parecer, porque até então você pode estar acompanhando onde nós estamos e para onde nós estamos indo. Eu vou passar por ouvir a voz de Deus, por entender a vontade de Deus, pelo nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de discernir, de influenciar e ser influenciado. Então nós vamos chegar lá em 2 Coríntios. No livro de Salmos, Salmos 23, não preciso de abrir ainda, eu quero compartilhar com você. O salmista, vivendo como ele vivia, Davi, ele traduz para aquele contexto dele um olhar para Deus, e ele traz para ele um Deus do qual ele comparou com algo que ele viu que era mais ou menos parecido, ou que tinha no lugar onde ele estava. E no Salmos 23, não preciso de abrir, ele diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ele começa: deitar-me faz. Ele está falando de ser guiado. O tempo todo ele diz: deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente. Ele também traz o contexto de ser guiado por Deus. E ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo, unge com óleo a minha cabeça, meu cálice transborda. E ele diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O pastor, ele usava a voz e o cajado para orientar as ovelhas. Agora, a gente sabe que as ovelhas é um animal muito sensível, muito delicado. E o cajado não era usado para bater na ovelha, mas ele encostava na ovelha e ela já achava o caminho certinho. E ele falava com a ovelha, e a ovelha sabia do que o pastor estava falando. Então, Davi, quando ele cita nesse salmo, ele sabe muito bem do que ele está dizendo. Olha, o pastor, e aí eu estou trazendo para o nosso contexto o pastor de ovelha, ele é um homem que ele cuida do animal de uma forma que conduz ela a um lugar bom. E Davi, ele teve essa experiência, no contexto dele, ele viveu isso, ele sabia o que era isso. E ele compara isso com o nosso Deus. Ele compara isso com uma forma de Deus para as nossas vidas, ou seja, nós precisamos ser guiados por Deus para um lugar bom, para um lugar seguro. Mas a ovelha, ela ouvia e ela entendia, ela percebia, ela não só ouvia a voz, mas ela sabia a intenção, porque uma ovelha não ia seguir um mercenário, alguém que não fosse um pastor que cuidasse dela. Então, ela ouvia a voz, mas ela sabia da intenção, que era cuidar, que era levar para um lugar, para pastos verdejantes, onde tinha água, onde tinha cuidado. O instinto do animal percebia que ele ia ser cuidado. Na visão de Davi, sem um pastor, aquelas ovelhas estariam perdidas. Nós somos projetados para acompanhar, seguir, serem liderados. Você foi criado para ser liderado, mas para liderar. Você foi criado para receber uma influência, mas também para influenciar. Mesmo já no Velho Testamento, quando a gente olha, a gente percebe que o homem, ele tinha essa característica: levantava-se um rei, levantava-se um sacerdote, levantava-se um homem que guiava o povo, que trazia para eles as direções. E sabe, o importante de ser guiado, o importante de ser liderado, e o importante de liderar, e o importante de instruir, é a capacidade de discernir o que eu estou trazendo para mim e o que eu estou levando para quem eu estou conduzindo, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja no contexto que você está. Nós precisamos direcionar, nós precisamos conduzir, mas nós precisamos ouvir e compreender a voz de Deus, o que Deus está querendo fazer para nós, através de nós. Lá em Deuteronômio, no capítulo 30, não preciso de abrir,
Eu quero ler aqui, eu quero adiantar um pouquinho, porque são bastante versículos. Está escrito assim, Deuteronômio, no capítulo 30, no verso 19. O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. E é interessante, eu comecei a pesquisar sobre essa passagem, que ele diz aqui pus, ou propôs. E o sentido disso aqui é apresentar um sentido, demonstrar, para que você possa discernir. Então, Deus não colocou diante de mim, diante de você, um buraco para a gente cair e uma ponte, e falou assim, ó, eu pus esse buraco, e eu pus essa ponte. Não, ele diz assim, eu dei para você a capacidade de discernir. Eu dei para você a capacidade de entender. Eu dei para você a capacidade de perceber o mal e o bem. E ele diz assim, escolhe, pois, o bem. Escolhe, pois, a vida. Ele pôs um buraco para você cair, não. Ele te mostrou, ele propôs, ele falou, olha, estou propondo para você, você está vendo isso daqui? Você está vendo isso aqui? Escolhe isso. Escolhe isso. E com isso nós percebemos, irmãos, que nós temos o livre-arbítrio, mas nós temos também a capacidade de escolha e de entender qual que é a intenção. O resultado de ter um livre-arbítrio é que nos tornamos influenciáveis. Nós nos tornamos influenciáveis e também nós nos tornamos influenciadores. E com isso, nós passamos a ser influenciados, se permitir pelo bem, se permitir pelo mal. O certo é que você é influenciável e que você influencia. Ora, o bem vai estar do seu lado, e você vai poder discernir. Ora, o mal vai estar do seu lado e você vai poder discernir. Mas você não tem como negar o seu livre-arbítrio. Mas a capacidade de discernir o bem e o mal vem do Senhor. A capacidade de discernir o caminho, o trajeto, a linha reta, vem do Senhor. Amém? Estamos indo para um bem lugar, para um bom lugar? E a primeira influência que o homem teve, está em Gênesis no capítulo 17, onde Deus diz para o homem, de todas as árvores do jardim do Éden podeis comer, mas da árvore que está no centro do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, não podeis comer, porque no dia que comer, certamente morrerás. Essa era uma influência não fácil de receber, mas era uma influência correta. A influência era Deus influenciando o homem, ou conduzindo o homem, para que o homem chegasse num bom lugar. E mais à frente, no capítulo 3, no verso 5, a serpente vira para a mulher e diz, olha, Deus diz isso, mas não é nada disso não, porque se você comer, você vai ser como ele. Não é isso que ele quis dizer, se você comer, você vai ser como ele. É uma influência boa. Imagine você num jardim com tantas frutas, e agora ela diz, não tem problema não. Se você comer, você vai ser igual a ele. Olha, a forma como eles viam, percebiam Deus, era uma coisa boa. Se eu comer, você como ele, então está tudo bem. Mas esqueceram de que era uma influência contra aquilo que Deus tinha falado. Então, nós estamos certos, conscientes, de que se nós sairmos nessa rua, se nós olharmos para um lado e para o outro, de certa forma nós vamos começar a ser influenciados. Num carro, uma casa, uma roupa, todo o tempo. Influências boas, influências ruins, pequenas ou grandes, perceptíveis e até imperceptíveis. De tanto ver aquilo ali, você começa a trazer aquilo para a sua vida. Sabe? E a gente passa com essa influência e com as nossas escolhas, muitas das vezes a gente se dá mal. Muitas das vezes a gente faz escolhas ruins, que nos traz prejuízo, e a gente começa a entender, espera aí, essa escolha parecia ser boa, mas agora ela não é tão boa. A gente começa a discernir, a gente começa a entender isso daí. A voz de Deus, ela expressa a vontade de Deus e a intenção de Deus.
A voz de Deus, ela expressa a vontade de Deus e a intenção de Deus. E a voz de Deus pode ser ouvida pela palavra, pelo Espírito Santo e pelo homem interior, que é o seu espírito, que é o nosso espírito. Então, a intenção de Deus, e aqui eu não estou falando de Deus bom ou Deus ruim, porque nós sabemos, e eu falei aqui no início, que Deus é bom. Então, nós não temos dúvidas quanto a isso, mas a gente precisa de saber que discernir a voz de Deus e a intenção de Deus é o lugar certo para estar naquele momento. A palavra certa, a atitude certa, o negócio certo, a compra certa, a forma correta de relacionar, de viver, de falar. É impossível? Não, não é impossível. Fora da vontade de Deus também, nós estamos fora da intenção, fora da permissão e fora da palavra de Deus. Não se contradiz o Espírito de Deus e a palavra de Deus. Se nós estivermos fora da vontade de Deus, nós estamos fora da palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Aleluia, glória a Deus. Estamos caminhando. Satanás não precisa esforçar para que você faça o que ele quer, se você não estiver se preocupando com a vontade de Deus. Se você não estiver preocupando com o que Deus quer que você faça, se você não estiver nem aí para a intenção de Deus, Satanás não precisa se preocupar com você, porque você vai seguir o mundo. O mundo está à nossa volta. E nele tem um rei, nele tem um príncipe. E as coisas que giram, as leis que estão lá, que faz com que aquilo gire, com que aquilo aconteça, já tem uma forma de ser movida, de acontecer. Satanás já sabe muito bem o que cada um dos que estão lá e que vivem fora da vontade de Deus, ou que nem são filhos de Deus, estão prontos para fazer. E quando você não se esforça, quando você não dedica, quando você não busca, quando você não treina os 200 metros para vencer no 100, então você é enganado. Porque eu quero te dizer uma coisa. A gente se engana pensando que Satanás só fez isso de ruim. Às vezes a gente passa por um problema e pensa assim, nem é tão ruim esse problema, a gente deveria pensar bem no que a gente fala. Ah, eu fiz um mau negócio, eu perdi 5 mil. Ah, não foi tão ruim, o que é 5 mil? A gente deveria pensar. Se o inimigo, se o diabo tem um plano de te tirar a sua saúde, te pondo uma dor de cabeça, e você aceita é só uma dor de cabeça, você precisa de rever esse conceito. Porque isso é estar fora da vontade de Deus. Fora da vontade de Deus, você está fora da palavra de Deus, você está fora do cuidado de Deus. Doença, enfermidade, problemas de relacionamento, prejuízo financeiro, é fora da vontade de Deus. Amém? Aleluia. Não importa quem acredita ou quem não acredita. Se você estiver dentro da vontade de Deus, se você estiver observando a intenção de Deus, você está fazendo a coisa certa. E as coisas vão dar certo. Jesus se moveu na vontade de Deus. Em João, no capítulo 5, no verso 30, ele diz assim, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo. Porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Deus quer revelar a sua vontade. Deus quer revelar a sua intenção. Esse é o propósito dele para nós. A voz de Deus representa todo o canal pelo qual Deus pode transferir a sua vontade e a sua intenção. E aqui a voz, eu digo, todas as formas que Deus tem para falar comigo e com você, Ele quer transferir a vontade dEle, a intenção dEle para o meu coração e para o seu coração. Uma dúvida a respeito da vontade de Deus e da intenção de Deus te faz andar sem fé. É tempo de nós interpretarmos a voz de Deus. É tempo de nós interpretarmos a voz de Deus. Assim como aquela ovelha interpretava a voz do pastor e sabia que ele ia conduzir ela para um lugar bom. É tempo da gente parar para pensar o que Deus está dizendo. Mas não correndo, meditar no que Deus está dizendo. Isso é renovação da mente.
renovação da mente é interpretar, é ouvir a voz de Deus, trazer aquilo que Deus está falando através da palavra dele para o meu coração e dizer o que ele quer, o que ele está dizendo, e andar em conformidade com aquilo. Não de qualquer jeito, não de qualquer forma. Eu não tenho dúvida de que Deus é bom. Eu não tenho dúvida. Mas a certeza da bondade de Deus deve ser proporcional à sua obediência. Uma ovelha não ia para um lado de um buraco sabendo que o outro lado tinha um pasto verdejante. A certeza, a convicção da intenção e da vontade de Deus é proporcional à minha e à sua obediência. Deus sempre quis se revelar. Deus sempre quis se revelar. A mim e a você. Amém? Aleluia, glória a Deus. A mente, o espírito humano e o Espírito Santo, precisamos ter uma atenção a respeito disso. A renovação da mente está na palavra de Deus. Romanos capítulo 12, no verso 2. O nosso corpo, o nosso espírito humano, que está aqui em contato com o Espírito Santo, precisamos saber de quando eu estou ouvindo do Espírito Santo e de quando eu estou ouvindo do mundo que vem através da minha mente. Eu preciso discernir. Lá, eu li esse versículo, eu vou ler de novo. Lá em Romanos, no capítulo 9, do verso 1, eu quero ler de novo esse versículo. Digo a verdade em Cristo, a minha mente. Eu falo porque a minha mente deu um comando para me falar. E não minto, dando testemunho comigo, o meu espírito humano. Dando testemunho comigo a minha consciência, no Espírito Santo. Irmãos, isso é muito poderoso. É o Espírito Santo, é o Espírito humano e é a minha mente, a minha alma, os meus sentimentos e os meus pensamentos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, fala sobre a mente, sobre o Espírito e sobre a alma. Estamos num tempo de decifrar a vontade de Deus. Isaías, no capítulo 26, no verso 23, está escrito assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente. Se você for olhar o significado dessa parte aqui, a mente, estrutura intelectual, está firme em ti, porque ele confia em ti. A paz está em mim, porque a minha mente, a minha estrutura intelectual está firme em ti, confiante em ti, confiante em Deus. Olha que mente, a minha mente, eu estou falando do meu espírito, do Espírito Santo, eu estou falando da minha mente, essa mente que estuda geografia, que estuda matemática, que estuda português, essa mente que eu estou falando, firme no Senhor. Amém? Aleluia, glória a Deus, estamos caminhando. Romanos, no capítulo 12, no verso 2, eu já citei aqui, ele diz que para nós não nos conformarmos com este mundo, mas mudar a nossa mente. Diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É muito interessante, irmãos, quando a gente vai ver aqui, que essa vontade que ele está falando aqui, essa vontade que ele está falando é o que se deseja, o que Deus deseja. Ele diz assim, olha só: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vai experimentar o que Deus tem de bom para você. Você vai entender a vontade de Deus para você. Sabe o que eu estou experimentando? Entendimento do que Deus tem de bom para mim. Eu estou compreendendo a palavra de Deus e sei o que Ele tem de bom para mim. A vontade dEle agora está chegando para mim como luz. Agora eu sei que Ele é bom. Agora eu sei que Ele está me caminhando para falar isso aqui, para fazer isso daqui. O significado desta palavra vontade é o que se deseja. Então, a gente poderia dizer que seria assim, ó: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa e agradável que Deus deseja para mim e para você. Você compreende que
aqui ele está falando que o que ele deseja, a vontade dele, é a bondade para você? Se você compreender o que ele deseja, o que ele quer, para o seu contexto, no seu momento, naquilo que você estiver fazendo, é o melhor para você. O que ele quer dizer é que onde você está, fazendo o que você está fazendo, se você der lugar a Deus e compreender a vontade dele naquilo que você está fazendo, é o melhor para você. E nisso você deve renovar a sua mente. Como assim? Buscando na palavra de Deus, naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu estou falando, naquilo que eu estou vivendo, para fazer a vontade de Deus. E quantas vezes nós estamos na frente de uma televisão, ouvindo alguma coisa que não é de Deus, então nós não estamos renovando a nossa mente para aquele momento, para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Você entende isso? A intenção de Deus. Deus não vai mudar a intenção dele. Você precisa de mudar a sua mente pela renovação. A intenção de Deus para mim e para você não muda. Mas a mente renovada compreende a intenção de Deus. Compreende a vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Uma mente renovada, ela capta a vontade e a intenção de Deus. Uma mente não renovada não capta a intenção e a vontade de Deus. Ela fica perdida. Ela capta as coisas do mundo. Então, o corpo e a mente vai levar esse homem a usufruir das coisas para o corpo, dos prazeres do corpo e não de Deus. Uma mente renovada, ela capta a vontade e a intenção de Deus. Capta a vontade e a intenção de Deus. Precisamos discernir, precisamos estar atentos ao que Deus está falando para mim e para você. C.S. Lewis, ele diz uma coisa muito interessante, ele diz assim: quando um homem se torna melhor, ele compreende cada vez mais o mal que existe nele. Olha só, quando o homem se torna cada vez melhor, então ele compreende o mal que existe nele. Sabe, irmãos, nós estamos caminhando. O nosso espírito está pronto, mas a nossa alma está sendo renovada. Existem coisas para ser mudadas, para ser tirado. E é pela palavra de Deus. Enquanto mais nós crescemos, quanto mais nós avançamos, quanto mais nós damos lugar a Deus, mais nós observamos o que eu preciso de mudar, o que eu preciso de renovar, o que eu preciso de fazer. Purificar o coração, um coração puro. Amém? Aleluia, glória a Deus. Tem uma passagem lá em Gênesis, não precisa de abrir, ainda não. Gênesis capítulo 41, quando José, ele está lá no cárcere, ele está preso. Então, o copeiro fala para o faraó tem um sonho, e talvez você acredite que você já conhece esse sonho. E o sonho do faraó é que 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e as 7 vacas magras comem as vacas gordas. E num pé onde tinha espigas bonitas, fortes, espigas fraquinhas, as espigas miúdas comiam as outras espigas. E aí o faraó, ele chama... as vacas magras comem as vacas gordas. E num pé de espigas, tinha as espigas magrinhas e as espigas grandonas, bonitas. E o faraó, ele busca os sábios daquela época para interpretar esse sonho. E um copeiro que estava lá no cárcere com José já tinha interpretado aquele sonho. O faraó manda buscar ele, porque o copeiro manda falar com o faraó que tinha um rapaz que poderia interpretar aquele sonho. Depois de muitas pessoas terem tentado, ele chama José para interpretar aquele sonho. E José interpreta aquele sonho. E o faraó, resumindo a história, põe ele como governador do Egito. Ele é o segundo homem abaixo do faraó. José, ele interpreta aquele sonho, mas o faraó, ele não põe José na posição de governador porque ele interpretou aquele sonho. José não saiu daquele cárcere porque interpretou aquele sonho, mas porque José tinha uma solução para aquele problema, para aquele sonho. O que colocou ele como governador não foi interpretar, mas foi saber que o sonho era um problema, mas que a solução ele tinha também e vinha de Deus. E José falou com ele: olha, você vai ter o celeiro, faça o celeiro, encha o celeiro e distribui aquilo que você colocar no celeiro nos 7 anos em que tiver passando necessidade, que estiver passando dificuldade, no tempo da miséria. Irmãos, Deus vai te capacitar.
a estar em lugares que você não tem resposta para resolver o problema. Mas Deus tem resposta para resolver o problema. E sabe de uma coisa? Quando se levanta um homem como José levantou, a família dele e aquele povo foi alavancado, foi subido, foi fortalecido por causa de um nome, o nome de José. Assim como hoje a gente olha para o nosso tempo e a gente vê nomes que só de você falar você sabe, e vai dar certo. Por exemplo, McDonald's. Eu vou citar aqui, não estou fazendo propaganda para ninguém. Mas se abrir uma loja ali, se alguém falar assim, que loja que é? É esta, vai dar certo. Por quê? Por causa do nome que já foi feito. Verbo da vida. Eu te digo, se dizer, vai abrir uma igreja do Verbo da vida, você sabe, vai dar certo. Por quê? Porque já foi Pastor Bud fortaleceu esse nome. E agora ficou fácil para mim e para você, porque nós seremos alavancados por este nome. Um nome fortalecido vai alavancar outros nomes, e outros nomes, e outros nomes. Você foi chamado para liderar uma multidão. Atrás de você tem uma multidão. O seu nome vai alavancar uma multidão que está atrás de você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, competência. Capacidade, aptidão, habilidade, perícia, conhecimento, capacitação, qualificação, habilitação, saber, idoneidade, qualidade e mérito, sabedoria, maestria, educação, erudição, inteligência, destreza, experiência, prática. São sinônimos, são a definição da palavra competência. Sabe? Você é importante demais para ser ignorado pelas coisas que estão à sua volta. Você que tem o Espírito Santo dentro de você, você é importante demais para ser ignorado, para as pessoas não te dar valor ou não te considerar o que você é. Dentro de você tem um rei dentro de você. Sabe? Você é importante demais para viver acuado, pressionado por o mundo, pelas coisas do mundo. Eu quero te falar que tem pessoas, e não se escandalize com isso, mas que escondem a sua competência atrás da sua espiritualidade. Porque nós somos competentes. A palavra diz que nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores são mais que vencedores. Não são os que andam empatados, não são os que andam derrotados, nem são os que estão para trás, são os que estão na frente. E tem pessoas que escondem atrás da sua espiritualidade, dando lugar às coisas do mundo, às coisas que estão do lado de cá, às coisas que estão do lado de lá, porque são espirituais, ou porque se acham espirituais. Mas ser espiritual é andar em conformidade com a palavra de Deus. Eu queria chamar 2 diáconos aqui, eu quero fazer uma dinâmica aqui, acho que vai ser interessante. Pode vir aqui 2 diáconos, por favor? Queria que vocês viessem aqui em cima. É até bom você e sua esposa. Você vai ficar aqui, por favor, aqui. Aqui. Você vai ficar aqui, do mesmo jeito dele, só que aqui na frente, aqui. Virado para o meu lado, aqui. Tá? Olha, irmão, você é salvo, amém? Eu vou só fazer uma dinâmica aqui. Tá bem? Você não é salvo, é dinâmica, tá? Você não é salvo. Você é salvo, você é filho de Deus, amém? Então, ela vai andar um percurso até aqui. Ela vai andar um percurso até aqui. Ela já é salva. Ela é mais do que vencedora. Ela não está do lado dele empatada com ele. Ela está na frente. Ela é mais do que vencedora. E nem está atrás. Me entende? Ela está na frente dele, porque Deus te colocou em qualquer situação, em qualquer lugar, na corrida de 100 metros, você precisa de preparar os 200 metros, mas eu vou te dizer, você vai sair na frente. Eu quero que vocês dão 5 passos, mantendo esse espaço. O crente andando e o rapaz do mundo andando. Ele nunca vai apanhar ele, porque ele está na frente e ele está competente naquilo que ele está fazendo. Isso significa que naquilo que ela está fazendo, nos afazeres dela, na dedicação com Deus, na leitura da palavra, ela está fazendo. Olha só, ela está fazendo e mesmo assim ele está tentando acompanhar ela. Mas ele nunca vai apanhar porque ela está na frente. Ela é mais do que vencedora.
Agora eu quero que vocês voltem de novo naquele mesmo lugar, por favor. Lá. E agora eu quero que você ande mais devagar do que ele. E você vai dar os 5 passos, só que você vai apanhar ela. Amém? Pode andar, só que ele vai te apanhar. Ela é muito espiritual. Só que ela ficou tão achando que é espiritual, que ela deixou de lado a competência dela. E agora, ele está do lado dela. Ela deixou de fazer o que Deus diz para ela fazer. Ela interteu com as coisas. Ela é uma mulher de Deus, mas ela interteu com as coisas. E ela começou a andar. Que legal. A pessoa do mundo foi, passou do lado dela e se deixar, vai passar na frente. Obrigado, irmãos. Acho que foi interessante. Nós somos, irmão, mais que vencedores. Você está em vantagem. Você está na frente. Se você se manter, você vai sair na frente. Mas se você ficar despercebido, você vai ficar empatado e ficar para trás. E tem quantas pessoas, irmãos, deixando o homem que não tem Deus, que não tem o Espírito Santo, ser melhor avaliado do que nós que temos o Espírito Santo. Isso não pode acontecer, irmãos. Abram comigo 2 Coríntios, capítulo 3. Não pode acontecer. Você concorda comigo? Não pode. 2 Coríntios, capítulo 3, vamos ler a partir do verso 2. Veja só. Que coisa interessante. Está escrito assim: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Lê na sua versão aí. Sendo manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. E no 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 4, está escrito assim: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. E ele diz, voltando ao 5, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Mas a nossa capacidade vem de Deus. E se você olhar na tradução original, capacidade, sabe o que significa? Competência. A sua competência vem de Deus. Você já é competente. Você já é competente. O mundo, as palavras do mundo, a visão do mundo não pode tirar a sua competência só se você deixar. Você já é competente. A competência, ela te põe num lugar de receber o favor de Deus. Sabe, irmãos, não é que você não precisa estudar, não é que você não precisa trabalhar, você precisa. Quem quer vencer o 100 precisa de treinar no 150, no 200. Mas eu quero te dizer que você já sai na frente. Você não vai correr o risco de passar por pontos errados, por caminhos tortuosos. Você não vai ter prejuízo nem perda se você estiver atento ao que Deus está falando com você. Você é competente. E às vezes o fato de ser espiritual deve evidenciar a nossa competência e não esconder a nossa competência, camuflar a nossa competência. Nós não temos que ser menos do que ninguém porque nós somos cristãos. Nós precisamos de andar de acordo com o que Deus disse a nosso respeito, como José, que de dentro de uma cadeia, lá do cárcere, ele resolveu o problema de todo o Egito. Ele tinha a palavra certa. Você tem a palavra certa para o lugar onde você está, naquilo que você está fazendo. Você é competente, você já está na frente. Não se distraia. Não se distraia. Precisamos assumir o compromisso de demonstrar na aplicação a nossa crença. Mas olha, irmãos, com a nossa própria vida. Na nossa própria vida. O que eu creio, o que você crê, precisa ser demonstrado na nossa própria vida. Isso vai fazer com que pessoas vão atrás de você, vão querer ser influenciadas por você, vão querer ouvir o que você tem para falar, que caminhos você anda, que resultado você tem recebido. Porque com a minha própria vida, eu demonstro a minha competência.
mas a competência que eu tenho vem de Deus. Por isso eu preciso de ouvir e discernir a intenção de Deus. Como aquela ovelha lá no pasto, que ouve a voz do pastor e ele sabe, ele está me levando para um bom lugar. Amém? Amém? Sabe, irmãos, eu andava lá no interior, eu via aquelas montanhas, aqueles lugares, e às vezes nem tinha cerca de arame, não tinha divisão. Eu pensava, esse lugar não tem dono, não. Se eu vim aí construir uma casa, ninguém vai falar nada. Mas sabe, irmãos, não tem lugar que não tem dono. Não tem lugar que não tem dono. Não existe terra vazia. Todo lugar tem um dono. Você pode ficar lá 1 ano, 2 anos, vai aparecer, isso aí é meu. Vai aparecer lá. Deixa eu te falar, não existe terra sem gigantes. Assim como o povo de Deus, quando chegou na terra prometida, olhou para aquele lugar, que emana leite e mel, os cachos de uva, as frutas eram enormes. E eles olharam, e alguns dos espias disseram, mas tem gigantes. Lá para lá, esqueça isso, irmão, não existe lugar que não tenha dono e que não tenha gigantes. Mas olha, você tem competência para enfrentar qualquer gigante. Qualquer gigante. Por onde você passar, por onde você andar, vai ter um dono, vai ter um desafio, mas você é competente para vencer. Não olhe para os lugares como se tem gigante, olha para os lugares como tem fruta grande, tem cacho de uva gigante, mana leite e mel, e é lá que eu vou. Mas tem desafios, mas não importa, eu já estou na frente, eu vou chegar lá. Eu quero que você desafie a si mesmo. Se você vai correr 100, treine 250. Porque eu quero te dizer uma coisa, você já está na frente, aumenta a distância de quem já está atrás de você. Eu quero te alertar de uma coisa, sabe quem está atrás de você? E de baixo, o diabo. Querendo te pegar e você, fica aí. Então, acelere, busque de Deus, manifeste aquilo que Deus já colocou dentro de você. Nós não precisamos, irmãos, andar por aí como perdedores. Dentro deste lugar tem que ter as pessoas, eu não estou falando que isso é a coisa mais importante, mas você tem que ter uma vida financeira excelente, você tem que ter a saúde excelente, você tem que ter relacionamento maravilhosos, você tem que ser aquelas pessoas que não se importa se alguém fala isso ou aquilo, você já é vencedor, não importa se você está no cárcere, se você está na cadeia, mas você tem a resposta dentro de você. Paulo se comportava assim, de dentro de uma cadeia ele mandava uma carta, alegre-vos, outra vez digo, alegre-se no Senhor. Como assim alegrar no Senhor dentro de um cárcere? Ele tinha a certeza de quanto ele era competente, amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia. E sabe, irmãos, um homem competente, acima de tudo, ele ama a Deus, ele ama o próximo. Acima de tudo, ele tem um caráter irrepreensível. E depois, ele serve com excelência. E isso faz dele competente. Então, você não pode pular etapa. Você nunca vai ser incompetente se você não amar a Deus sobre todas as coisas. Se você não amar e cuidar daqueles que estão à sua volta. Nunca vai manifestar, porque competente você não vai conseguir manifestar se você pular essas etapas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o seu próximo como a ti mesmo. Amar o seu irmão, cuidar do seu irmão. Um caráter irrepreensível, como está escrito lá em Gálatas, no capítulo 5. Falando de como você deve viver a sua vida. Você não pode de forma nenhuma negligenciar isso. São fundamentos básicos que você precisa de ter. E depois servir. Você precisa de servir. Isso vai colocar você num lugar de manifestar a competência. Desafie você mesmo. Desafie você mesmo naquilo que tem te desafiado. Não se entregue. Não se entregue. Você é mais do que vencedor. Você é competente. Amém? Você pode ficar de pé? Caio, você pode vir aqui? Você pode orar um pouco em línguas? Irmãos, nós temos tudo. Nós temos tudo. E muitas das vezes, nós estamos observando quase nada. Nós estamos atentando a quase nada. Nós estamos valorizando quase nada do que Deus já deu para cada um de nós.
Sabe, irmãos, nós precisamos correr a nossa carreira velozmente, manifestando a competência que Deus já colocou no nosso coração. Você pode orar, falar com o Senhor, se você já ora em línguas, você pode falar com Ele: Pai, muito obrigado, Deus, eu sou mais que vencedor. Pai, muito obrigado, porque não importa que gigantes estiverem à minha frente, não importa que situações se levantarem contra mim, mas eu sou mais do que vencedor. Eu tenho a resposta para toda e qualquer situação. Eu tenho a resposta para resolver toda e qualquer situação, seja ele financeiro, seja ele de relacionamento, seja ele familiar, seja com filhos, com esposa, com patrão, por onde você for, a resposta está dentro de você. Se alguém está tentando ultrapassar você, se o mal está caminhando do seu lado, é hora de você dizer: chega, basta, basta, eu vou me entregar ao Senhor. Eu vou buscar a palavra, eu vou buscar o conhecimento, eu vou buscar o entendimento, eu vou estudar, eu vou orar, mas eu não vou andar como fracassado. Eu sou vitorioso, eu sou competente, porque a palavra diz que eu sou. Eu sou o que vai alavancar outros. Fala: Senhor, atrás de mim tem muitos, e eu não vou decepcionar. Quando eles olharem para mim, eles vão falar: esse nome me levantou, porque ele tinha Deus. Aleluia, 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 aleluia. Te amo, Deus, tua graça me sustenta todos os dias. Eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar. Cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Me escute só um momento. Há um cuidado de Deus sobre a sua vida. Desde quando você se levanta, o tempo todo Deus está cuidando de você. Há uma voz, assim como a voz do pastor, para cuidar de você, para cuidar de mim. Se nós atentarmos para o que Deus quer de cada um de nós, haverá um avanço muito grande, haverá um renovo muito grande. Busque de Deus, busque de Deus, busque de Deus, busque de Deus. Pai, nós te agradecemos, Deus, pelo teu cuidado, pela tua bondade sobre as nossas vidas, Pai. Reconhecemos que o Senhor é soberano,
Muito obrigado, Deus, por tudo, Pai. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Jesus.